Imagine um único capítulo que contém as chaves para uma vida de prosperidade inimaginável ou que sela o caminho para uma ruína quase certa. Um livro que não apenas profetiza o futuro, mas nos força a confrontar o poder das nossas próprias escolhas. Bem-vindo a Deuteronômio 28. Este capítulo não é apenas um texto antigo, é um espelho implacável para a humanidade, revelando a dualidade de bênçãos e maldições, e o poder supremo da escolha que reside em cada um de nós. A Bíblia, um compêndio de sabedoria milenar, oferece em Deuteronômio 28 uma de suas mais diretas e confrontadoras declarações sobre as consequências de nossos caminhos. Não é um texto a ser lido com superficialidade, mas um convite à introspecção profunda. Neste vídeo, mergulharemos nas profundezas de Deuteronômio 28. Desvendaremos seu contexto histórico, as curiosidades que muitos ignoram, sua assombrosa relevância para os dias atuais e como suas verdades podem moldar o seu próprio destino. Prepare-se para uma jornada que pode transformar a sua perspectiva sobre fé, destino e responsabilidade pessoal. Se você está buscando respostas, compreendendo as raízes de bênçãos e desafios e pronto para entender a palavra de uma forma que nunca antes, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos insights profundos. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem vital. Sua participação ajuda a levar essa luz a mais pessoas. Estamos às vésperas de um momento crucial na história de Israel. Moisés, o grande líder, está no limiar da Terra Prometida. Não é apenas uma terra física, mas o ápice de uma promessa que ecoava há séculos. O povo está prestes a entrar em um novo capítulo, mas antes precisam reafirmar sua aliança com Deus. É aqui que entra Deuteronômio, que significa a segunda lei ou repetição da lei. Moisés, sabendo que não entraria com eles, se dirige a uma nova geração, reiterando os mandamentos, as expectativas e, acima de tudo, as consequências de suas escolhas. É um momento de clareza brutal e decisiva. O capítulo 28 não é um apêndice, é o cerne dessa admoestação final. É a encruzilhada definitiva. Você escolhe um caminho ou o outro. Mas qual é o caminho da bênção? Deuteronômio 28, em seus primeiros 14 versículos, pinta um quadro de prosperidade e favor divino que beira o inimaginável. Ele começa com uma condição tão simples quanto profunda. Se diligentemente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. A primeira curiosidade bíblica aqui é a natureza condicional, mas absoluta da promessa. Não é uma probabilidade, é uma certeza. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão se obedeceres à voz do Senhor teu Deus. A promessa não é de uma bênção isolada, mas de uma cascata ininterrupta, um dilúvio de favor. E que tipo de bênçãos são essas? A lista é exaustiva e abrange cada faceta da vida. Você seria abençoado na cidade e no campo. Seu corpo seria abençoado, com fertilidade e saúde. O fruto da sua terra seria abundante, suas colheitas fartas, seus animais multiplicando-se em grande número. Seus celeiros estariam cheios e tudo o que você fizesse prosperaria. Imagine a bênção até mesmo no ato de entrar e sair, em suas viagens, em suas empreitadas diárias, em sua segurança pessoal. Mas vai além do material. Deus faria com que seus inimigos fossem derrotados diante de você, fugindo em 7 direções. Você seria cabeça e não cauda, estaria sempre por cima e nunca por baixo. Não apenas um povo próspero, mas um povo com soberania, com dignidade, com respeito. Pense por um momento sobre a relação dessas promessas com os dias atuais. A ideia de que princípios de obediência, seja a leis divinas ou a princípios morais universais de integridade, trabalho árduo e respeito, podem levar à prosperidade e estabilidade, não é um conceito ultrapassado. Sociedades que valorizam a ética, a justiça, a educação e a disciplina tendem a ser mais prósperas e seguras. Em nível pessoal, a obediência a princípios de saúde leva a uma vida mais longa e de melhor qualidade. A obediência a princípios financeiros leva à estabilidade econômica. A disciplina e a dedicação em qualquer campo da vida são pré-requisitos para o sucesso. O que Deuteronômio 28 nos ensina
é que existe uma correlação direta entre nossas escolhas e os resultados em nossa vida. Você quer colher bênçãos? Olhe para os princípios que você está seguindo. O caminho da obediência não é restrição, mas o mapa para a plenitude. Mas o que aconteceria se a humanidade, ou uma nação inteira, virasse as costas para esses princípios? Se a escolha fosse outra? A resposta, detalhada nos versículos seguintes, é de uma intensidade que poucos ousam contemplar. Prepare-se, porque a virada da página é abrupta e as implicações são assombrosas. O tom muda bruscamente. Dos versículos 15 em diante, Deuteronômio 28 não hesita em apresentar o outro lado da moeda, o caminho da desobediência. Se as bênçãos eram abundantes e abrangentes, as maldições são ainda mais detalhadas e perturbadoras. A transição não é um erro ou uma quebra de ritmo, é uma declaração solene da seriedade da aliança. Deus não está agindo por vingança, mas está revelando as consequências naturais e inevitáveis da ruptura de um pacto tão sagrado. É como um contrato com cláusulas claras. Se você cumprir, receberá os benefícios. Se não cumprir, enfrentará as penalidades. Não é capricho divino, mas a manifestação da justiça e da ordem moral do universo. A inversão das bênçãos é chocante em sua simetria e em sua severidade exponencial. Cada promessa de prosperidade e favor é espelhada por uma maldição correspondente, mas de uma forma muito mais devastadora. Em vez de ser abençoado na cidade e no campo, você será amaldiçoado em ambos. Em vez de fertilidade, haverá esterilidade do ventre e da terra. Suas colheitas serão destruídas, seus animais morrerão. Seus celeiros que antes transbordavam, agora estarão vazios. Tudo o que você fizer, em vez de prosperar, será frustrado. Onde antes havia segurança ao entrar e sair, agora haverá terror e perigo. Uma curiosidade bíblica que salta aos olhos é a diferença na extensão. A lista de maldições é dramaticamente mais longa, mais vívida e mais detalhada do que a das bênçãos. Ela ocupa a maior parte do capítulo, desde o versículo 15 até o 68. Por que essa ênfase? Talvez para sublinhar o peso da escolha, a gravidade das consequências, e para servir como um aviso contundente, gravado na memória de Israel e, por extensão, de toda a humanidade. As maldições começam com a perda da prosperidade e da saúde. Doenças terríveis e incuráveis são prometidas: consunção, febre, inflamação, calor ardente, seca, ferrugem e mofo. A terra, antes fonte de vida, se tornaria um deserto. O céu seria um bronze e a terra ferro, negando a chuva. Mas a profundidade dessas maldições vai muito além da simples perda material ou doença física. Elas tocam na essência da existência, prometendo um tormento psicológico e espiritual que ecoaria por gerações. A desobediência a princípios éticos e morais, a negligência da justiça e da verdade, não afeta apenas o indivíduo, mas toda a coletividade. Observe como a corrupção em uma nação leva à pobreza generalizada, como a irresponsabilidade ambiental leva a desastres naturais, como a falta de ética nas relações pessoais leva à solidão e ao sofrimento. Essas não são meras analogias, são a manifestação dos princípios universais que Deuteronômio 28 expõe. Para nós hoje, este é um chamado à autoavaliação. Em quais áreas de nossa vida estamos desobedecendo princípios? Onde estamos negligenciando a voz da sabedoria, da consciência, ou até mesmo, para os crentes, a voz de Deus? Estamos vivendo de forma que semeamos bênçãos ou maldições para nós mesmos e para os que nos rodeiam? A resposta a essas perguntas é um portal para a mudança. Mas a profundidade dessas maldições vai muito além da simples perda material. Elas tocam na essência da existência, prometendo um tormento psicológico e espiritual que ecoaria por gerações. O que o capítulo revela a seguir é perturbador, e para alguns, uma profecia ainda em andamento. Prepare-se, porque a história tem algo a nos dizer sobre a assustadora precisão dessas palavras antigas. As maldições de Deuteronômio 28 escalam para um nível que poucos textos conseguem igualar em sua brutalidade e profecia. Elas não falam apenas de doenças ou pobreza, mas de uma série de eventos catastróficos, que com uma precisão assombrosa, se desenrolariam na história de Israel. O texto descreve invasões por nações estrangeiras, cercos prolongados que levariam à fome extrema e, chocantemente, ao canibalismo.
Versículos como Deuteronômio 28, 53 a 57 detalham pais e mães comendo seus próprios filhos e filhas em desespero. Uma imagem que revira o estômago e que, infelizmente, encontraria ecos em eventos históricos futuros. A ideia de que tais horrores pudessem ser profetizados com tanto detalhe é, no mínimo, arrepiante. A curiosidade bíblica aqui não é apenas a profecia, mas seu cumprimento. A história de Israel é um testemunho vivo da fidelidade, tanto às promessas de bênçãos quanto às advertências de maldições. Olhemos para a destruição de Jerusalém, primeiro pelos babilônios em 586 a.C., quando o templo foi arrasado e o povo exilado. Depois, e de forma ainda mais brutal, pelos romanos em 70 d.C. O historiador Flávio Joséfo descreve em A Guerra dos Judeus os horrores do cerco romano, onde a fome era tão intensa que relatos de canibalismo tornaram-se reais, exatamente como profetizado. As cidades foram destruídas, o povo massacrado ou vendido como escravo, e o que restou foi disperso por todas as nações da terra. Pense no exílio judaico que durou quase 2000 anos, a perseguição incessante que eles enfrentaram em diversas épocas e lugares. O Holocausto, um dos eventos mais sombrios da história humana, onde milhões foram brutalmente exterminados, é visto por muitos como a culminação trágica dessas maldições de perseguição e dispersão. Deuteronômio 28:64 declara: E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma extremidade da terra até a outra, e ali servireis a outros deuses que nem vós nem vossos pais conhecestes, de pau e de pedra. Esta é a história de um povo que por séculos viveu sem terra, sem nação, espalhado e muitas vezes marginalizado. A precisão dessas palavras antigas, escritas há milênios, é um testemunho assombroso do poder da palavra e da seriedade das advertências divinas. A relação com os dias atuais não é menos impactante. A ideia de que nações e indivíduos ainda enfrentam ciclos de bênção e maldição, dependendo de suas escolhas coletivas e individuais, permanece relevante. A ascensão e queda de impérios podem ser analisadas sob essa ótica. Nações que abandonam princípios de justiça, retidão e cuidado com o próximo frequentemente se veem imersas em ciclos de violência, corrupção e colapso social. A história da humanidade é em grande parte a história de escolhas e suas inevitáveis consequências. O que acontece quando uma sociedade abraça a imoralidade, a mentira e a ganância? Os resultados são muitas vezes um eco das advertências de Deuteronômio 28, adaptadas aos contextos modernos. A aplicação pessoal aqui é profunda. Somos confrontados com a responsabilidade coletiva e individual. A história, como testemunha de que ações têm consequências, é um lembrete solene. A escolha de seguir ou ignorar princípios divinos não é um assunto meramente teológico, é uma questão de sobrevivência e prosperidade, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. Mas será que essa narrativa de maldições e sofrimento é o fim da história? Ou há uma porta aberta para a esperança e a redenção, mesmo depois de tanta desobediência? É possível reverter um ciclo que parece tão fatalista? A próxima sessão nos levará a uma reflexão sobre essa questão crucial e o poder transformador da decisão pessoal. Deuteronômio 28 pode parecer um capítulo de condenação, mas sua finalidade é muito mais profunda do que apenas amedrontar. Ele serve como um chamado urgente à reflexão e à decisão consciente. A aliança estabelecida no Sinai não é um contrato sem saída, mas um caminho com escolhas claras. Moisés não apresenta essas bênçãos e maldições para selar o destino de Israel na desgraça, mas para instigá-los a escolher a vida, a obediência, o caminho que leva à bênção. O grande propósito por trás de toda essa explanação das consequências terríveis é um convite à sabedoria, à prudência e, em última instância, à mudança de curso. É um convite ao arrependimento. Uma curiosidade bíblica essencial para entender Deuteronômio 28 é que, mesmo no Antigo Testamento, a misericórdia de Deus é sempre maior que seu juízo. Embora as consequências da desobediência sejam severas, a porta do arrependimento nunca está completamente fechada. A própria estrutura da aliança israelita, embora legalista em sua forma, sempre incluía a provisão para o perdão e a restauração após o reconhecimento do erro e o retorno aos mandamentos. Livros como Levítico e Números detalham sacrifícios de expiação,
e caminhos para a purificação. Os profetas posteriores, como Isaías e Jeremias, constantemente clamavam ao povo para que voltasse ao Senhor, prometendo restauração e bênçãos renovadas. Eles não diziam, já era, mas ainda há tempo. A relação com os dias atuais é inegável. A vida, em sua essência, é uma série contínua de escolhas. Cada decisão, por menor que pareça, é uma semente que plantamos para o futuro. O que escolhemos fazer com nosso tempo, com nosso dinheiro, com nossos relacionamentos, com nossa moralidade, tudo isso molda nosso destino. O livre-arbítrio não é uma mera teoria filosófica, é uma realidade palpável que nos confere imensa responsabilidade. Se estamos colhendo os frutos amargos de maldições, Deuteronômio 28 nos lembra que o poder de mudar a direção está em nossas mãos. A obediência não é uma punição, mas um investimento. A disciplina não é um fardo, mas a construção de um futuro melhor. A aplicação pessoal deste capítulo é um convite à introspecção e à tomada de decisões conscientes. Onde você está em relação aos princípios que Deus estabeleceu? Há áreas de sua vida onde a desobediência está gerando frutos indesejados? A boa notícia é que nunca é tarde para fazer uma nova escolha. O arrependimento não é um sinal de fraqueza, mas de sabedoria e coragem. É a decisão de parar de plantar sementes de maldição e começar a semear sementes de bênção. É buscar a sabedoria, a orientação e, para aqueles que creem, a redenção que Deus oferece através de seu amor e misericórdia. Não estamos condenados a um destino pré-determinado. Somos agentes de nossa própria transformação. Deuteronômio 28, portanto, não é um texto de desespero, mas de esperança. Ele nos lembra que a vida é um espelho. O que vemos refletido nela é, em grande parte, o resultado do que escolhemos projetar. As bênçãos estão lá para serem alcançadas, e as maldições podem ser evitadas. A escolha, no fim das contas, está nas suas mãos. Qual caminho você vai escolher trilhar hoje? E que tipo de futuro você está construindo para si mesmo e para aqueles que você ama? A palavra de Deus nos convida a uma responsabilidade ativa, não a uma passividade conformada. Em suma, Deuteronômio 28 é um manual de vida atemporal, um mapa claro para a prosperidade ou para a ruína. Ele nos força a encarar a inegável verdade de que nossas escolhas têm consequências, tanto para nós individualmente quanto para as comunidades e nações. Não é uma punição arbitrária, mas o funcionamento de princípios universais de causa e efeito estabelecidos pelo Criador. A história de Israel, com seus ciclos de obediência e desobediência, bênção e maldição, é o mais vívido exemplo de que essas palavras não são meras metáforas, mas profecias que se cumpriram com detalhes assombrosos. Mas, acima de tudo, este capítulo é um convite eterno, um convite para escolher a vida, para escolher a bênção, para alinhar-se com a vontade de um Deus que deseja o melhor para seus filhos. A decisão é sua. Se você foi tocado e inspirado por essa exploração profunda de Deuteronômio 28, então não pare por aqui. Sua jornada de compreensão da palavra está apenas começando. Clique no link da descrição para nosso próximo vídeo, onde desvendaremos outros segredos e revelações que podem transformar sua vida. Não se esqueça de deixar seu comentário abaixo com suas reflexões sobre as escolhas que fazemos diariamente. Sua perspectiva é valiosa para nossa comunidade. Até a próxima, e que a sabedoria divina ilumine